Olá, boa tarde, meus amados irmãos, a paz de Jesus esteja convosco. Hoje trago-vos dois versículos da primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Eu vou ler o versículo 8 e 9. E depois vamos falar um bocadinho sobre o que é que estes versículos nos querem dizer ao fim e ao cabo. Amém? Vamos lá então. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em redor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe, firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão-se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Amém. Meus amados, há bocado fui às compras, como toda a gente vai às compras, e fui ao supermercado. E fiquei muito admirado, porque trouxe meio dúzia de coisas, e foi um balúrdio. E reparei que a maior parte das coisas tem um aumento igual ou superior a 50% a mais do que era, que estava. Este é o mundo que, de facto, em que nós estamos a viver, e é um mundo em que temos que nos habituar, ok? A palavra de Deus diz que nos últimos tempos haveriam de haver muitas coisas deste tipo. Não sei, espero que não. Quem sabe se ainda não vamos ter falta de comida e de bebida. Espero que não, que Jesus que venha antes. Mas não se sabe. Então, esta palavra é muito interessante porque diz: ficai sóbrios. Ou seja, ficai atentos, fortes e vigiai. O que é vigiar? É orar, é louvar a Deus, é meditar a sua palavra. Porque o vosso adversário, o diabo, como diz aqui, anda em redor rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Muitas coisas, e o que eu vou dizer também é completamente bíblico. A carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne para que não façam aquilo que querem. O que é que isto quer dizer? Muitas vezes a gente pensa que é o diabo, é Deus. Não é o diabo nem Deus, às vezes somos nós próprios. Eu ouvi esta mensagem de um meu pastor e achei muito interessante, porque muitas vezes nós, as nossas emoções, os nossos sentimentos, levam-nos a, por exemplo, passo por uma montra, vejo um telemóvel novo, epá, a minha vontade é comprar um telemóvel. Mas não é o diabo nem é Deus que me vai obrigar ou que vai dizer que compres ou não compres. O Espírito Santo, quanto muito, pode-me alertar para isso, claro, como a todos. Mas, a escolha é minha. A escolha é minha. Nem o diabo, nem Deus me pode obrigar a fazer certas determinadas coisas, até derivado até mesmo ao livre-arbítrio que nós temos. É claro que se eu fizer o que está errado, se for comprar uma coisa que nem preciso, é óbvio que os demónios caem logo todos em cima. Até dizem que está bem feito, assim que é bom. Nós nem nos apercebemos, meus irmãos. Nem nos apercebemos. Agora, vamos resistir às tentações deste mundo, às coisas deste mundo. Ficar firmes na fé. Porque reparai, irmãos, não é só, e eu estou a falar de Portugal, não é só em Portugal que há doenças, que há pessoas a passar dificuldades, é no mundo inteiro. E, por exemplo, estou-me lembrando em partes da África, como Moçambique, Angola, e lá do outro lado do Oceano Atlântico, em que há pessoas que vivem em países e vivem em situações muito dramáticas, muito miseráveis. Não têm comida para comer, não têm nada para beber, pouco ou nada. Só Deus sabe como é que ainda estão vivas e como é que vivem.
Então vamos agradecer a Deus. Pai, eu te agradeço no nome de Jesus, porque tu tens suprido todas as minhas necessidades, de uma maneira ou de outra, quer nas enfermidades, quer nas finanças, quer na minha casa, quer na minha família, porque tu és Senhor e tu és Deus, e porque eu acredito, eu e os meus irmãos que nos estão a ouvir, acreditamos que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. E como acreditamos que o Pai está lá atento e que o Senhor Santo Espírito nos foi dado gratuitamente, Ele é verdadeiramente o nosso professor, o nosso ajudador. Mas, irmãos, antes que me esqueça, isto é muito importante. Vamos ficar mais atentos à voz do Senhor Santo Espírito. Quantas vezes, eu não sei que isto só me aconteça a mim, irmãos, quantas vezes o Espírito Santo disse ao meu coração, não faças isso? E eu faço. E depois é que me lembro, mas Deus disse-me para eu não fazer. O que é que eu fui fazer? Vamos ficar atentos. E para termos mais comunhão com o Pai, com o Filho e com o próprio Espírito Santo, nós temos que nos dedicar mais durante o dia à palavra, à leitura da palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, ao louvor, à adoração. E, por favor, não se deixem enganar pelo nosso inimigo comum. Não deixem de ir à igreja, não deixem de ir a reuniões onde podem ir. A carne aí quer falar mais alto, quer dizer, não vais, o que é que vais para lá fazer? Não, tens aí, olha, a televisão, tens aí o comando, estava a dar um jogo de futebol, estava a dar um filme muito bom. Esqueçam, lutem contra isso. Porque a carne luta contra o espírito, o espírito luta contra a carne. Muitas vezes, eu continuo a dizer, o diabo só está na cadeira a rir-se às gargalhadas dos disparates que nós fazemos. Diz, nem precisei de fazer nada. Vamos pedir a Deus que pelo seu Espírito Santo, em nome de Jesus, nos ajude a controlar os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa arrogância, e que nos ajude cada vez mais a louvar e a adorar a Deus em Cristo Jesus. Que tenham um bom resto de semana. Eu vos amo de todo o meu coração, em nome de Jesus.